trouxemos uma barra de ferro lá do Alexandre até aqui a pé. Eu falei, meu Deus, morri. Só de pensar nisso, o Juscelino, vamos pegar a pé? Eu falei, não. Eu saí daquela subida ali, eu falei, morri. Chega, deu para mim já. Mas Deus nos sustentou. A gente fez doação também de roupa aqui ontem. E a gente recebeu muita gente. Só foi as meninas saírem daqui, não foi, Juscelino? Parecia que o pessoal estava de surra. Só foi as meninas saírem daqui e encheu de gente aqui procurando roupa. E aí uma menina estava ali na rampa e falou assim, a gente está necessitado demais, tem como a gente dar uma olhada nas roupas? Eu falei, o pessoal que estava atendendo já foi embora. Aí ela falou assim, mas a gente está muito precisando. Eu falei, não, entra aí então, dá uma olhada nas roupas. E eu fiz aniversário essa semana, olha que coisa chique. E aí ela falou assim, o menino ali deixou a gente entrar. E a outra do lado falou assim, deixa de ser besta, é o pastor da igreja, esse daí, ó. Mas eu fiquei feliz pelo menino, apesar dos 32 anos, né? Romanos, capítulo 7, verso 1, a nossa série de mensagens da carta de Paulo aos Romanos. Diz assim, ó. Não sabeis vós, irmãos, pois que falam aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem, por todo enquanto vive. Porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for do outro marido. Mas morto o marido está livre da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, nós te louvamos, Pai, te damos graça porque a tua palavra ela é viva e eficaz, e nós pedimos, ó Deus, que uma vez mais o Senhor nos ajude. Nos ajude, Senhor, na compreensão da tua palavra. Não deixe, Senhor, que nenhum ensinamento humano tenha acesso ao nosso coração, mas preserve em nós apenas aquilo que provém do Senhor. Conceda-nos a graça de compreendermos a tua palavra. Conceda-nos, Senhor, a oportunidade de termos o nosso coração iluminado com as tuas verdades. Não nos deixe, Senhor, desviarmos ou que qualquer palavra humana tenha acesso a nós, mas reserve, Senhor, para nós apenas aquilo que foi inspirado pelo teu Espírito Santo. Nos coloque, Senhor, no caminho da mudança, da transformação, a fim de vivermos de uma maneira que glorifique o teu nome. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes da pandemia, nós estávamos com a proposta de fazermos a exposição da carta de Paulo inteira, de versículo a versículo. E nós caminhamos bem até o final do capítulo 12. Na semana em que entraríamos no capítulo 13 de Romanos, veio a pandemia e nós ficamos aí 5 meses apenas com os nossos cultos online, virtuais. E aí nós, em parceria com a Igreja Metodista, não fizemos aqui a exposição da carta de Paulo aos Romanos. Nós pregamos outras séries de mensagens. No nosso retorno, a gente retomou e seria difícil para nós continuarmos ali do capítulo 13. Então nos veio então o desejo de retomarmos lá do capítulo 1, mas a cada domingo fazer um resumo de um capítulo até nós retomarmos novamente no capítulo 13, que foi onde nós paramos antes da pandemia. E chegamos hoje no capítulo 7 de Romanos, e é um capítulo sensacional, porque nós acabamos de ver como que a graça de Deus ela lidar com o pecado no capítulo 6. A gente viu que quando Paulo fala da segurança da salvação, quando Paulo fala da graça de Deus, ele não está falando que a graça de Deus é um salvo-conduto para uma vida de pecado. Quando a gente costuma, nas nossas classes de integração, de batismo, ou quando algum visitante está conosco, como eles aqui, muitas vezes eles perguntam para nós na questão da salvação. E nós falamos da segurança da salvação, que nós estamos em Cristo, que a graça de Deus nos salvou, nos redimiu, que existe uma justiça que só está em Cristo, e que é por meio de Cristo que Ele imputa sobre nós a sua justiça. E por isso nós somos justificados diante de Deus. E aí muitas pessoas perguntam para nós assim, mas se eu estou salvo em Cristo Jesus, então eu posso viver a vida à minha maneira? Eu posso viver do jeito que eu quiser? Eu posso viver uma vida de pecado? E é exatamente isso que Paulo esclarece para nós no capítulo 6. De modo nenhum. Como que eu vou viver uma vida de pecado uma vez que eu morri
para o pecado. Uma vez que Cristo na cruz me libertou do poder do pecado, como que eu vou voltar a viver como se Cristo não tivesse morrido por mim? E no verso 4 do capítulo 6, Paulo diz: andai em novidade de vida. Paulo vai encerrar o capítulo 6 dizendo que o salário do pecado é a morte. No capítulo 7, Paulo vai então falar sobre a lei. Lembra que a gente falou que Paulo ele é um escritor muito inteligente, porque ele sempre antecipa possíveis perguntas que nós temos. Quando Paulo diz, por exemplo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, alguém poderia dizer assim, então eu posso pecar porque a graça de Deus sempre vai ser abundante? E Paulo está dizendo, de modo nenhum. E aí Paulo antecipa uma provável pergunta. No capítulo 7, Paulo vai se esforçar para esclarecer para nós que a lei não é ruim. Não é a lei que é ruim. Nós é que não conseguimos atingir o padrão que a lei exige. O que Paulo está dizendo é que nós não podemos achar que a lei é ruim. A lei não é ruim. Ela só não é eficaz para salvar o homem. Ela só não tem poder salvífico, ela não consegue salvar o homem. Porque o único caminho que pode trazer salvação ao homem é o caminho da justiça de Cristo. No capítulo, do verso 1 ao verso 4, Paulo está fazendo uma ilustração aqui da lei com o casamento. E aqui eu queria, antes de entrarmos propriamente na exposição do texto, fazer uma observação. Por várias vezes a gente entende pessoas pegando esse texto e tratando esse texto como se Paulo estivesse falando de casamento. Paulo não está falando aqui de casamento. Paulo está ilustrando, Paulo está fazendo uma aplicação para falar da lei. O texto central está falando sobre a lei, não sobre casamento. Então nós não podemos instituir aqui uma doutrina sobre casamento, porque não foi essa a intenção de Paulo. Paulo está aqui comparando a lei com o casamento. Mas é apenas uma comparação, é apenas uma ilustração. A temática de Paulo aqui é sobre a lei e não sobre casamento. Eu falo isso porque eu tenho participado de um grupo de pastores, os pastores da Sudocap, e ocorreu que algumas igrejas estão sendo acusadas de encobertarem agressões de homens às mulheres dentro de casa, com o pretexto de que o texto bíblico não evidencia ou não deixa claro que a mulher pode se separar. Então eu queria deixar muito claro aqui, abrir essa observação, de que de maneira nenhuma nós vamos compactuar com isso. Agredir uma mulher é crime, é pecado. Tá bom? Então, o que Paulo está falando aqui é de uma ilustração relacionada à lei, de uma lei que existia na época também, com a lei de Deus. Mas não necessariamente nós compactuamos com qualquer tipo de agressão familiar ou agressão doméstica, muito pelo contrário. Eu acho que nós, como igreja, deveríamos pregar, sim, o empoderamento feminino. Devemos pregar que as mulheres são livres. Porque no mundo em que a mulher ela acha que ela depende do homem para sobreviver, ela acaba se sujeitando a muitas coisas terríveis, sendo abusada, violentada, sofrendo abuso emocional. Então cabe a nós como cristãos erguermos uma voz. Eu sei que essa não é a voz que a maioria prega, mas eu acredito que é o que nós deveríamos pregar. Amém? Tendo dito isso, vamos diretamente ao texto aqui. Por que Paulo, então, ele faz essa comparação? Porque Paulo está dizendo, se você está casado com a lei, não tem como você estar conectado com Cristo. Porque se você acha que você precisa de Cristo e mais alguma coisa, o evangelho que você está anunciando, ou o evangelho que você está acreditando, é um evangelho adulterado, é um evangelho prostituído. Sabe qual que é a maior mentira de Satanás nos dias de hoje? Não é tirar os méritos de Cristo, é colocar que você tem mérito na salvação. Então a tática de Satanás não é tirar os méritos de Cristo, é falar assim que você tem participação na salvação. O que Paulo está deixando muito claro é que nós, no verso 4 ele diz, precisamos nos considerar mortos para a lei. O que Paulo quer dizer com mortos para a lei? Qualquer justiça humana não serve para salvar o homem.
E enquanto nós estivermos achando que existe uma participação nossa, que as nossas práticas vão nos salvar, nós não podemos estar casados com Cristo. Cristo é suficiente. Paulo vai dizer: eu sofro dores de parto para que Cristo seja formado em vós. O que Paulo quer dizer com isso? É que não existe meio para chegar a Deus que não Jesus Cristo. O único caminho do homem a chegar a Deus é pelos méritos de Cristo na cruz. Não existe outro caminho. O próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando nós pensamos que é Jesus Cristo e mais alguma coisa, nós estamos pregando um evangelho que não evidencia os méritos de Cristo. Quando nós pregamos que é Cristo e mais aquilo que eu preciso fazer, se você for alguém sincero com o teu coração consigo mesmo, você nunca vai se achar merecedor. Porque no fundo, nós sabemos que nós não somos. Porque no fundo, a gente sabe que nós somos pecadores. A gente vai mergulhar nesse capítulo 7 e você vai entender a consciência cristã que Paulo tinha a respeito de si mesmo no final desse versículo, no final desse capítulo. E você vai entender o que Paulo está dizendo com considerai-vos mortos para a lei, para que vocês possam estar unidos com Cristo. Enquanto você achar que são os seus méritos que vão te conduzir a Deus, enquanto você achar que você tem alguma participação na salvação, você nunca vai desfrutar dessa segurança maravilhosa. Porque você nunca vai atingir o padrão de santidade que Deus exige. Então o que Paulo está dizendo é: considerai-vos mortos para a lei, para que vocês possam estar novamente conectados com aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que vocês deem frutos para Deus. Enquanto nós estivermos achando que nós precisamos fazer algo para ser salvo, nós estamos debaixo de Romanos 6, 23. A previsão legal da lei é que todo pecado seja condenado com a morte. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Quem aqui trabalha todo assim, recebe um salário no final do mês? Ou vida difícil de vocês, hein? A minha também. Então. Pensa numa vida difícil. Mas a gente trabalha e no final a gente recebe aquele valor como recompensa pelo tempo que a gente empenhou. Quando nós olhamos para esse texto que o salário do pecado é a morte, é a recompensa que nós recebemos por uma vida sem Deus. Porque lá no Jardim do Éden a gente rompeu com a fonte da vida. A gente rompeu com o Criador. E não existe vida quando nós saltamos para fora de Deus. Não existe vida. O resultado daqueles que estão descolados de Deus é a morte. Se nós ainda acharmos que existe alguma maneira que não seja Jesus para alcançarmos a vida, o resultado será igual para todos. O resultado é a morte. No versículo 5, acompanhe comigo na sua Bíblia. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para darem frutos para a morte. No versículo 5, Paulo está dizendo que não foi a lei que nos colocou na morte. A lei evidencia o quão longe nós estamos de Deus. Na nossa escola bíblica dominical hoje de manhã, eu estava falando sobre santificação, e tem uma frase que eu acho que todo cristão deveria anotar e trazer consigo mesmo. Santificação não é para promover você diante de Deus. Santificação é para promover Deus diante dos homens. Por que você se santifica? É para você se promover diante de Deus? É para você acordar assim e falar assim: nossa, hoje eu estou mais santo do que eu estava ontem. Olha que coisa linda, hoje eu estou santo demais. Aí o dia que você acorda zoado, você fala assim: Jesus, hoje eu não estou muito santo não, hein? Não existe para quem é cristão ser mais ou menos santo, porque nós estamos na santidade de Cristo. Nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador.
Nós fomos santificados em Cristo Jesus. Então não existe o ser mais santo ou menos santo. Existe aqueles que estão em Cristo, aqueles que foram santificados em Cristo Jesus. Então a lei não é para promover a nossa imagem diante de Deus. Não é. Assim como a nossa santificação não é também para a gente melhorar a nossa posição diante de Deus. A nossa santificação é para que Deus seja visto nas atitudes que nós tivermos. Por que você ora? Por que você se relaciona? Por que você luta para vencer os seus pecados? Por que você luta para viver uma vida que glorifica a Deus? Se tudo o que Cristo fez na cruz foi suficiente. Você faz isso para que a sua família veja Deus na sua vida. Para que os seus amigos possam enxergar um Deus que salva. Para que quando alguém pedir um conselho para você, saiam palavras de vida eterna do teu coração. Para que tudo aquilo que vier à sua mão, você possa promover a justiça de Cristo. É para isso que nós nos santificamos. Porque não existe nada que a gente possa fazer que nos melhore diante de Deus. Pensa aí um pouquinho, o que você pode fazer que supere o sacrifício que Cristo fez na cruz? Nada. O que você pode fazer que é melhor do que aquilo que Cristo fez na cruz? Absolutamente nada. Então a santificação não é um caminho para você se aproximar de Deus. É um caminho para você aproximar as pessoas à sua volta de Deus. É para você ser luz no mundo. É para você ser sal. Porque aquilo que nos aproxima, aquilo que quebrou o abismo, como nós cantamos, é a justiça de Cristo. São os méritos da cruz. É a providência divina. Foi o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, para preparar para nós um caminho de justiça. Continuando aí no verso 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. O que significa isso? Caducidade da letra, ou na velhice da letra. É mais ou menos assim, você lembra no Antigo Testamento? As pessoas iam lá, levavam o seu animal, ofereciam aquele animal como sacrifício, cumpriam aquele cerimonial, os seus rituais, a sua liturgia, e aquilo era suficiente. Hoje nós não servimos mais a caducidade da letra. O ato que nós estamos fazendo aqui, esse culto a Deus em comunhão que estamos celebrando aqui hoje, não é um ato religioso, não é um ato litúrgico. É isso que Paulo está falando. Nós fazemos agora por causa de um espírito de gratidão, um espírito de adoração, um espírito novo. Por que você sai da sua casa para estar aqui hoje? Alguns falam assim, eu saio de casa para estar aqui hoje porque se eu não for domingo na igreja, minha semana não é abençoada. Você acredita nisso? O carro fura o pneu, o boleto atrasa, acontece um monte de coisa ruim na minha vida. A maldição vem. Aí a gente acha que, então vamos bater um tambor aqui, né, para tirar a maldição daqui. A gente ainda acha que a gente manipula Deus com os nossos rituais, com os nossos cerimoniais. A gente ainda acha que é a gente que está no controle. Como que o ser humano é arrogante? Porque eu penso assim, se eu fizer tudo direitinho, Deus me abençoa. Se eu pisar na bola, Deus me amaldiçoa. Se você pensa assim, quem é que está no controle da sua vida? É Deus ou é você mesmo? Você percebe? Se você entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, Deus está no controle. E não é o que você faz de bom que te abençoa e não é o que você faz de mal que te amaldiçoa. Então não é porque você veio domingo aqui que a sua semana vai ser abençoada. Eu acredito que ela pode ser abençoada se você ouviu algo aqui e colocou em prática. Se você entendeu que as palavras que você ouviu ou que os louvores que você cantou foram espirituais. Mas não porque de alguma maneira a gente manipula Deus, né? Se eu dei o dízimo, aí Deus me abençoa financeiramente. Mas se eu não dei, a casa caiu. O devorador entra lá.
Devorador nada, né? A gente gasta todo o dinheiro, depois a culpa é do cara. Você entende que a gente não pode entender e viver a nossa vida espiritual com cumprimento de métodos de religiosidade, de liturgia, porque não é isso. É viver no Espírito de Jesus, em novidade de Espírito, como Paulo diz aqui. No verso 7 e 8, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Paulo está dizendo assim, Paulo está novamente antecipando uma provável pergunta. Paulo está dizendo, quer dizer então que a lei é pecado? Óbvio que não. Olha o que diz no verso 12. Assim a lei é santa, o mandamento é justo e bom. O problema nosso não é na lei. A lei não é pecado. A lei, muito pelo contrário, a lei é santa, a lei é boa. O problema não está na lei. O problema está em nós. O problema não está na lei. O problema está em nós. Quando nós pregamos aqui contra a lei, nós não estamos falando que a lei é errada. Nós estamos falando que a lei é ineficaz. Ela não salva o homem. Para que serve a lei, então? É o que Paulo está dizendo no verso 7. A lei evidencia que nós somos pecadores. Para que serve a lei? Paulo está dizendo, se não tivesse a lei, eu não saberia. Eu não entenderia o problema do pecado. Mas lá na lei está dizendo, não cobiçarás, e porque eu li lá, eu entendi. A lei não é uma meta para a gente atingir de padrão de santidade. A lei revela o quão distante nós estamos de Deus. Porque a distância entre nós e a lei não é uma distância moral, de fazer o que é bom. O problema, a distância entre nós e a lei é um problema ontológico, é de outra natureza. A lei é santa e nós somos pecadores. O problema está aí, nós somos pecadores. E a lei é santa. Então o problema não está em moralidade. O problema é que nós somos pecadores. Nós caímos. Nós nascemos de uma herança de pecado. Nós rompemos com a fonte da vida. Nós viramos as costas para Deus. O problema está aí. E a lei evidencia o quão distante nós estamos. A lei é tão boa que Jesus veio. Não pensa, que Jesus falou para nós, não pense que eu vim acabar com a lei. Eu não vim acabar com a lei. Muito pelo contrário, eu vim para cumprir a lei. O próprio Paulo diz aqui em Romanos, se não me engano, um bom pastor saberia, mas é Romanos capítulo 4, se não me engano, verso 10, que Paulo diz que o fim da lei é Cristo. E quando ele fala fim, não é que Jesus pegou a lei, amassou e jogou fora. O que ele fala que é fim é que Jesus levou a lei até as últimas consequências. Jesus cumpriu toda a exigência da lei. O fim da lei é Jesus, é Cristo. Então, quando nós olhamos para tudo isso daqui, a lei não é pecado, a lei não está errada, muito pelo contrário. O mandamento é bom, é justo. O problema é que a lei é santa e nós somos pecadores. Verso 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O pecado, isso aqui é muito profundo que Paulo diz, né? O pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou. Eu não sei você, mas eu vim de um ambiente assim, em que o mandamento me enganou. E aí eu achava que a roupa que eu vestia me tornava melhor diante de Deus. O que é isso, meu irmão? É o mandamento nos enganando. O mandamento sendo dominado pelo pecado e nos enganando. O mandamento é ruim? Não. Mas o Paulo está dizendo, o pecado tomou o mandamento. Ele pegou aquilo que é bom e falou assim, olha, se você cumprir isso daqui, você vai ser um cara bom também.
E aí, por muito tempo da nossa vida, a gente acha que a roupa que a gente veste, o cabelo que a gente tem, a unha que a gente deixa de pintar, eu dormia de calça, minha esposa está aqui, porque se Jesus viesse e eu tivesse de bermuda dormindo, já pensou? Fiquei. Eu ainda amarrava com a cordinha aqui, que era para não correr o risco de sair. E aí você vai, por exemplo, para Colossenses, capítulo 2. Sabe o que Paulo diz em Colossenses, capítulo 2? Por que vocês vivem ainda para os rudimentos do mundo? Não toques nisso, não faça aquilo, não manuseie aquilo. Abre aí comigo rapidinho. Vamos ler junto, para você falar que eu não estou falando aqui da minha cabeça. Colossenses, capítulo 2. Depois de Filipenses, Colossenses capítulo 2, verso 20. Olha o que diz aí, ó. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Tais como, não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas perecem pelo uso, segundo preceitos de doutrina dos homens. Olha aqui o engano do mandamento, verso 23. Os quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Viu o que Paulo disse? O que é isso? É exatamente o que nós acabamos de ler. Porque o pecado tomou o mandamento e nos enganou. E aí a gente acha que a gente está bem diante de Deus, porque a gente cumpre todo o ritual. Então eu estou bem diante de Deus, eu estou cumprindo tudo, eu não estou manuseando, não estou tocando, eu não estou fazendo aquilo outro, estou bem diante do Senhor. E Paulo diz, isso não tem valor nenhum, é doutrina de homens. O problema não está na roupa que a gente usa, está na intenção que está no nosso coração. O problema não está na internet, a internet é boa, o problema está em nós. A partir daqui, meus irmãos, a gente vai entrar na consciência de Paulo. E aí tudo que a gente falou até aqui vai começar a fazer sentido. Porque Paulo vai dar uma profundidade para tudo que ele falou. E a gente vai entender que tudo que a gente falou até aqui, Paulo não falou para os outros. Paulo falou para si mesmo. A gente vai entender a consciência cristã do que Paulo está falando. E eu oro com um espelho na minha frente para que um dia eu tenha a consciência que Paulo tem. Você pega um homem cheio de Deus como Paulo, um cara inteligentíssimo. No Novo Testamento é o maior escritor da Bíblia, teólogo sensacional, talvez o maior teólogo que já existiu. É um homem que talvez todos nós queríamos ser como Paulo. Mas aí Paulo vai mostrar a consciência cristã que ele tinha a respeito de si mesmo. E a minha oração todos os dias eu faço oração. Senhor, me dê uma consciência cristã como a de Paulo. Olha aí, ele vai começar a dizer a partir do verso 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que eu quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. A maneira que Paulo se relaciona com o pecado, ela é muito interessante. Paulo tem uma consciência profunda. Olha aí, o verso 15 ele diz, o que eu aborreço. No verso 16, e se eu faço o que não quero, consinto que a lei é boa. No verso 16 ele diz, o que eu não quero. E no verso 17, de maneira que agora já não sou o que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Verso 19, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Que consciência profunda de um homem cheio de Deus. Se eu perguntasse para você aqui,
Quais são aqui as virtudes de um homem cheio de Deus? Você vai falar assim, o cara que fala em línguas. Ok, esse cara é cheio de Deus. O cara que fala seu RG de cor, assim, você não precisa nem te falar. O cara olha para você e fala. Talvez para nós, as virtudes de um homem cheio de Deus são esses sinais miraculosos. Mas para o contexto bíblico, a virtude de um homem cheio de Deus é um homem que tem consciência da condição e de quem ele é diante de Deus. Eu gosto de um texto de Isaías, capítulo 6, sempre cito esse texto. Isaías, quando enxerga o Senhor no alto e sublime trono, ele enxerga a sua própria condição e ele diz, Senhor, ai de mim, porque eu sou pecador. Ai de mim, porque eu sou cara de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor. A consciência cristã que nós temos que ter é que a nossa mente é expandida quando nós temos entendimento de quem Deus é, de quão elevado Deus está em relação a nós, e que se não fossem os méritos de Cristo na cruz, nós permaneceríamos lá, porque o mundo abusou da gente, o mundo usou você e a mim, e se não fosse Cristo descer da cruz, descer do céu, morar entre nós, vestir roupas humanas e nos tirar daqui, nós estaríamos mortos. Essa consciência que nós temos que ter do quão distante nós estamos ou nós estávamos de Deus. E Paulo não só tem essa consciência das suas atitudes e do seu pecado, mas Paulo também não terceiriza. Paulo não coloca a culpa do pecado dele em alguma coisa fora dele, mas ele olha para si mesmo, ele olha para dentro de si mesmo. No verso 17 ele diz, o pecado habita em mim. O verso 18, porque eu sei que em mim. Verso 20, o pecado habita em mim. Verso 21, acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Verso 23, mas vejo nos meus membros outra lei. Percebe o que Paulo está falando? O pecado não está do lado de fora, o pecado está em mim. A minha natureza, ela é pecaminosa. Paulo não terceiriza a culpa. E se tem uma coisa que eu sei fazer muito é terceirizar a culpa. A culpa sempre é dos outros. Sempre é dos outros. Eu estava ouvindo uma banda que eu gosto pra caramba, chamada DC Talk. Que eu não sei inglês, então vou falar do jeito que eu sei. DC Talk. Tá? E tem uma frase da música deles que diz assim, eu tenho uma desculpa perfeita para cada atitude egoísta minha. Eu falei, cara, essa frase é sensacional. Eu tenho uma desculpa perfeita para cada atitude egoísta minha. Minha oração é para que Deus nos dê essa consciência da nossa condição. Porque eu acredito que quando nós estamos esvaziados de qualquer pretensão humana, é exatamente nesta hora que o Espírito Santo de Deus se move em nós através de nós. O momento que você mais vai ser usado por Deus é quando você estiver esvaziado de toda pretensão humana. Você já experimentou isso na sua vida? O dia que você está arrebentado, você está assim, um zero à esquerda, e alguém chega para você e pede uma oração, pede um conselho. E aí você fala assim, Jesus, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de conselho. E aí vem aqui um pessoal aqui e está pedindo conselho para mim, está pedindo oração para mim. E aí daqui a pouco você está orando e você está dando conselho, que você fala assim, cara, não sou eu que estou dando conselho. Mas sabe o que é isso? É a consciência de esvaziamento. Toda vez que eu vim aqui nesse lugar falando assim, ó, hoje eu preparei o melhor sermão do mundo, hoje o negócio vai ser bom. Foi nada, foi zoado demais. Mas toda vez que a gente vem aqui esvaziado de qualquer pretensão humana, e é exatamente isso que Paulo está falando. Cara, Paulo poderia esconder isso daqui. Paulo poderia falar assim, a culpa é dos outros. Ou fazer como Adão, foi a mulher que tu me deste. O primeiro divórcio acho que aconteceu aí. Por que
que você pecou, Adão? A mulher que tu me deste aí. Ó. Aí vai para a mulher, a cobra que me enganou. Então que a gente tenha essa consciência que o problema não está do lado de fora. O problema está em nós. Nós somos pecadores. Nas minhas orações eu oro: Senhor, não me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa porque eu sou pecador. Me perdoa porque eu sou pecador. O que Paulo está dizendo para nós, meu irmão, de tantas promessas que tem no livro de Romanos, talvez essa é uma das mais importantes. É compreender a nossa condição diante de Deus. Porque essa compreensão de quem você é diante de Deus é o que vai tornar você alguém livre para viver para a glória dele. É essa compreensão da onde você foi removido e o que Cristo fez na sua vida é o que vai fazer você viver para a glória dele. É o que vai fazer você olhar para dentro de si mesmo e falar assim: eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Porque depois que a gente olha que o pecado está em nós, que habita nos nossos membros, que a nossa natureza é pecaminosa, não tem como a gente olhar para essa consciência aqui e achar que a nossa vida vale alguma coisa, senão aquilo que foi pago na cruz. Por isso que Paulo diz: eu não tenho minha vida como preciosa, contanto que se cumpra. Que a gente possa ter essa consciência de Paulo. Paulo podia esconder isso daqui da gente, né? Podia não escrever isso daqui. Paulo está escrevendo para a igreja de Roma. Lembra que a gente falou na nossa primeira mensagem? Paulo tem pretensões missionárias com a igreja de Roma. Paulo tem o desejo de chegar à Espanha. E ele vai dizer para os romanos assim: ó, eu vou dar o privilégio de vocês me sustentarem na minha viagem missionária à Espanha. Então Paulo teria muitas oportunidades ou desculpas para não escrever o que ele escreveu aqui. Ele podia esconder. Porque ele podia achar assim: não, a igreja de Roma vai querer mandar um cara que tem pecado nos seus membros. Mas ele não faz isso. Ele tem consciência de quem ele é. Quando a gente vem ministrar aqui na frente, não pense você, e muita gente pensa, não pense você que nós somos melhores do que qualquer um de vocês aqui. Nós não somos. Não somos. Eu não sou a autoridade espiritual dessa igreja. Não sou. A única autoridade espiritual dessa igreja é Jesus Cristo. Ele é o cabeça. Porque debaixo do cabeça todo mundo é corpo. Talvez eu tenha aqui uma função diferente da sua, mas nós nos submetemos uns aos outros. E a única autoridade espiritual aqui é Jesus Cristo. Porque todos nós somos como Paulo. O pecado está em nós, o pecado habita em nós, o pecado está em mim. E Paulo vai encerrar numa conclusão no verso 24, dizendo assim, ó: miserável. Alguma tradução está diferente de miserável? Desventurado homem que sou. Tem alguma tradução que está diferente desses dois aí? Você tem alguma tradução que está diferente? Tá o quê? Alguém falou no fundo aí que eu não entendi. Como sou infeliz. Infeliz. A minha está miserável, ali está desventurado homem que sou. Olha o que Paulo diz. Depois de tudo isso que ele falou, da consciência que ele tem a respeito de si mesmo, no verso 24 diz: miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal? Quem me livrará da morte desse corpo? Quem me livrará do corpo dessa morte? É isso, cara. E aí ele conclui no verso 25: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois de tudo que Paulo falou, ele coloca todos os méritos da vida dele em Jesus Cristo. Miserável homem que sou, quem me livrará? Graças a Deus por causa de Jesus Cristo. É por causa dele. E depois de toda essa consciência, só para encerrar,
eu queria ler com vocês o primeiro verso do capítulo 8, já fazendo aqui um spoiler da semana que vem, né? O capítulo 8 de Romanos. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Chique demais, né? Paulo fala da desgraça da vida dele, da nossa desgraça, da nossa consciência, e ele diz, glória, porque graças a Jesus Cristo a gente tem acesso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Paulo, mas você não falou que você é miserável, que você é pecador, que você está arrebentado? Eu sou. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque nunca dependeu de você, sempre dependeu de Jesus Cristo. Tem um texto de Romanos, capítulo 9, que é polêmico, que Deus diz assim, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser, e de quem eu não quiser, eu não vou ter misericórdia, porque não depende de você, mas depende de eu demonstrar misericórdia. Daí a gente lê esse texto e fala assim, nossa, Deus é bom, né, que ele vai ter misericórdia de uns e de outros não. Mas a gente tem que entender que ele está falando, porque não depende de quem quer. Porque se dependesse de nós nunca atingiríamos. Ainda bem que não depende de nós. Ainda bem que depende apenas dele, porque aí ele pode demonstrar misericórdia para com todos. Essa é a consciência que eu oro todos os dias para ter. Eu espero ter iluminado teu coração hoje. Espero não ter complicado mais do que às vezes eu complico aqui cada domingo que passa. Mas pode ter certeza que é com muita sinceridade no coração que prego essas coisas e prego, como eu falo sempre, com o Espírito diante de mim. Porque vocês reclamam de ouvir palavras assim uma vez e eu que preparo a semana inteira para pregar para vocês. Fico arrebentado, não fico? Então que Deus tenha misericórdia de nós e que a gente possa se apegar a Romanos capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Curva a tua cabeça, feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor? Eu queria orar pela tua vida. Você que ainda se sente distante de Deus. Você que está se sentindo aí descolado de Deus. Essa palavra foi para a tua vida. Se você tem consciência que você está longe de Deus hoje, talvez você esteja melhor do que quando você acha que você está próximo dele. Porque às vezes quando a gente acha que a gente está perto dele, é porque a gente está fazendo algo de bom. E aí a gente volta naquela máxima de achar que é algo que a gente faz. Mas eu queria que você se colocasse diante de Deus e falasse, Senhor, eu sei que eu estou distante do Senhor, mas eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para o teu amor. Eu quero que essa consciência de Paulo me motive. Que esse entendimento que Paulo tem a respeito de si mesmo possa ser o meu entendimento, porque a partir do momento que eu entendo a promessa de Deus, o quão grande foi o plano de salvação na minha vida, eu não terei mais a minha vida por preciosa. Eu não viverei mais para os meus desejos. Eu não viverei mais para satisfazer o meu ventre. Eu vou viver para a tua glória. Se esse é o teu desejo, eu gostaria que você se apresentasse diante de Deus aí em oração. Ore falando, Senhor, eu quero viver mais, eu quero experimentar uma realidade mais profunda com o Senhor. Eu quero andar contigo. Eu quero experimentar coisas que ainda não chegaram até mim. Eu quero experimentar uma nova realidade ao seu lado. Senhor, nós oramos a Ti, Pai. Pedimos que a Tua graça invada o nosso coração, que o Senhor possa promover aquilo que só o Senhor pode. A nossa alegria hoje é de entender que mesmo diante daquilo que somos, e nós percebemos hoje que nós somos terrivelmente pecadores, ainda assim o Senhor é abundantemente poderoso e derrama sobre nós graça, favor, misericórdia, amor, justiça e bondade. Conquistas da cruz de Cristo. Então te louvamos, Senhor, e pedimos, produza em nós aquilo que só o Senhor pode produzir. Nos aproxime.
Nos faça entender que aquilo que o Senhor fez em nós é muito mais do que aquilo que a gente podia imaginar, do que aquilo que a gente podia pensar. Que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que a gente pode dar um passo adiante, que a gente pode caminhar com o Senhor, que a gente pode viver a realidade do Teu reino em nós, e vivermos para a Tua glória, e vivermos para o Seu amor. Senhor, Te louvamos, Deus. Pedimos que essa palavra possa produzir muito em nosso coração. E se qualquer palavra aqui, Senhor, tenha sido humana, ou não esteja de acordo com a Tua palavra, que não tenha acesso ao nosso coração, mas que nosso coração possa ser inundado apenas por aquilo que provém do Senhor, Deus. Apenas por aquilo que pode, de fato, nos conduzir a uma vida que glorifica o Teu nome, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor produza uma igreja relevante, atuante. Nós estamos atravessando momentos de crise, Senhor. Mas é nesse tempo que o Senhor tem demonstrado para nós a Tua presença. Ela é real e ela traz alegria e contentamento. Então pedimos, ó Deus, que assim seja, para o nosso bem e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.